Vamos tratar agora aqui da lista de exercícios de interruptores paralelos intermediários, ok? Questão número 1. O controle da escadaria de um prédio de 14 andares é feito através de um interruptor por andar. Todas as lâmpadas acendem e apagam juntas. Quantos interruptores paralelos intermediários são necessários para o controle das lâmpadas, tá? Conforme nós vimos na aula teórica, tá? A quantidade de botar aqui o N, o número de interruptores paralelos, tá? Sempre vai ser igual a 2, tá? E o número de interruptores intermediários vai ser igual ao total de pontos de controle, né? Que são 14, menos a quantidade de interruptores paralelos, ou seja, nós teremos 12 interruptores intermediários, ok? Então a resposta é essa: 12 interruptores paralelos e 12 interruptores paralelos e 12 interruptores intermediários. Tá? Agora a questão número 2. Talvez você se depare com outra forma de controle de lâmpadas a partir de interruptores paralelos intermediários. Neste formato, a fase e o neutro são conectados conforme seguem. Tá? Observem aqui. Aqui nós temos o fase. O fase é conectado nos interruptores paralelos. Na parte... Ele é conectado apenas nesse trecho, tá? Do primeiro interruptor paralelo para o primeiro intermediário e depois ele faz parte das conexões, tá? O neutro é a mesma coisa. Do primeiro interruptor paralelo depois faz parte das conexões, tá? Aqui o que acontece, ó, observe que fase e neutro estão nos contatos de um dos interruptores intermediários e no paralelo adjacente, tá? Aqui no interruptor intermediário e no paralelo adjacente. Descreva como funciona o circuito, tá? Vamos lá, como é que funciona isso daqui? Caso todos os interruptores estejam, os dois interruptores paralelos estejam dando continuidade por cima, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter o fase ligado nesse lado da lâmpada, tá? E já que aqui está por cima, aí aqui está por cima, aqui está por cima, o fase ligado desse lado. Então o que acontece? Temos fase e fase na lâmpada. O que vai acontecer? A lâmpada vai ligar? Não, não vai ligar, tá? E aí o que acontece? Caso esse interruptor tiver essa posição trocada, tá? O que vai acontecer? A gente vai passar a ter o neutro nesse lado da lâmpada e o fase vai por cima e por cima. Então nós ligaremos a lâmpada, ok? O mesmo acontece com esse outro lado do interruptor, tá? Vamos voltar àquela condição que estavam todos desligados. A lâmpada estava desligada, tá? Por cima e por cima, não conduz. Virando aqui, batendo a chave, o que vai acontecer? O neutro vai passar a ficar disponível desse lado aqui da lâmpada, ok? Então a gente vai ter fase desse lado e neutro desse lado, tá? O que acontece se trocar, agora voltamos àquela condição inicial de novo, tudo por cima, e por cima, teremos fase e fase, e caso um desses aqui for trocado, o que vai acontecer? O fase passará para esse ponto, tá? E o neutro passará para esse ponto. Nessa troca, o que vai acontecer? Nós teremos fase desse lado e neutro desse lado, tá? Esse é um método antigo utilizado, tá? E a gente vai tratar aqui de esclarecer aqui até pergunta a letra B, por que essa conexão deve ser evitada, tá? Primeiro vou explicar aqui como funciona o circuito, tá? O circuito funciona disponibilizando fase ou neutro para a lâmpada desligada ou fase neutro ou neutro fase para ligar a lâmpada. Tá? Então ele tem um funcionamento diferente daquilo que a gente viu em aula e foi apresentado a título de curiosidade. Pode ser que vocês aí em manutenções encarem esse tipo de conexão aí, tá? Porque esta forma de conexão deve ser evitada. Por que ela deve ser evitada? Tá? Porque nós teremos
nós teremos aqui nas lâmpadas dois pontos com fase o que pode ocasionar vou botar aqui energizações indevidas em manutenções de lâmpadas, tá? O que isso significa no fundo aí? O que acontece é que você vai lá fazer a manutenção de uma lâmpada, daqui a pouco tem algum problema com o soquete dela e você vai acabar encostando a mão ali. E você não vai ter certeza que esse circuito está desenergizado. Então, o ponto, talvez a melhor resposta fosse: você nunca vai ter certeza se o circuito está desenergizado, tá? Esse é o grande risco. E também a gente sabe, né, que o soquete das lâmpadas, ela tem aquele padrão. Vou desenhar um soquetezinho aqui. Aqui uma parte. A lâmpada ela fica conectada. Vou desenhar um isolante aqui na cor preta, tá? A lâmpada ela tem o neutro da lâmpada deve ficar conectado na parte da rosca e esse ponto aqui deve ficar no fase. Isso também nesse padrão de conexão aqui a gente nunca vai saber quando vai ter o fase na rosca e quando vai ter o fase naquele ponto ali independente, tá? Então de fato evitem, nunca façam uma conexão nesse padrão, apenas se for o caso deem manutenção nessa condição, tá? E é claro, quando forem trabalhar com lâmpadas, nunca confiem, quando pegar um circuito que não é de vocês, nunca confiem que o padrão de instalação é aquele aprendido na aula teórica. Porque se vocês pegarem esse padrão, vocês podem ter esses problemas de estar com dois pontos energizados para uma mesma lâmpada, hein? Ok? Talvez eu não tenha explicado aqui o que acontece quando você tem fase e fase. Você tem diferença de potencial zerada, tá? Já que a fase é a mesma, você vai acabar tendo uma diferença de potencial igual a zero. Por isso que a lâmpada não acende, tá? Vamos lá, questão número 3. A seção mínima para circuito de iluminação é de quanto? É de 1,5 milímetros quadrados. Tá? Para o corredor que segue, passe a fiação para o controle das lâmpadas. Tá? Ficou pequeno aqui, mas vamos lá. Nós temos que sair aqui, levar para um primeiro interruptor paralelo, fase neutro. Tá? Então vamos lá. Fase neutro, não precisamos de terra porque é um circuito de iluminação. Então vamos chegar, perdão, falei que tem que levar a fase neutra, tem que levar apenas o fase para esse interruptor. Então a gente chega aqui com o interruptor com fase e sai com 2 retornos, tá? Depois desses 2 retornos, eles vão para o primeiro interruptor intermediário. E desse interruptor intermediário nós saímos com outros 2 retornos, tá? Agora vamos voltar aqui para o ponto de luz e vamos para esse outro interruptor, 2 retornos. E deles vão sair 2 retornos, tá? Agora, esses 2 retornos que saíram desse interruptor vão ter que ir até aquele lá. Então aqui a gente passa 2 retornos, tá? Chega nesse interruptor aqui. E deles saímos com mais 2. E esses 2 vêm para esse último interruptor aqui, paralelo, ok? E desse último interruptor paralelo a gente sai com o último retorno para as lâmpadas. Então a gente vai ter um aqui e outro aqui, ok? E o que falta aqui para ligar? Essa lâmpada aqui já está com um retorno e com um neutro. O que falta para ligar essa aqui? Falta um neutro, então tem que passar um neutro aqui também. Fechou? Esse aqui é o circuito que controla esse corredor, a iluminação desse corredor. Beleza? Encerramos aqui mais uma aula de exercícios.